Fala aí, beleza? Que isso? Vem com caixa, vai começar o programa agora. Vim com caixa porque, a patroa, falou, tem que fazer compra. Eu tava sem tempo, o que eu fiz? Fui lá na Daqui, pedi, já chegou aqui tudo lindo. 15 minutos, tava na mão, mandei entregar aqui, ó. Coisa linda, tudo na mão. Tudo completinho. Resolvida a vida no fim de semana, com a Daqui. A caixa do clube, tem cupom nosso pra fazer, pra desconto? Então, Arnaldo, esse é o seu problema. Qual o problema? Essa é a crítica que eu faço a você. Qual? Você não usa a base. Que base, cara? A base das informações que eu te passo. Não começa com claro, essa coisa. É claro que tem cupom Arnaldo Tironi 25. Você ganha R$25 de desconto. Tá E bom. vou te dar outra dica pra você, tá? Faz o Clube Daqui. Entra lá no site, faz o Clube Daqui, R$ 9,99 por mês. Tá. Você entendeu? Vou aqui no O primeiro aplicativo. mês é grátis e você vai ter economia. Você pode economizar até R$150 nas suas compras, meu amigo, por mês. Mas peraí, uma dúvida agora sobre o cupom. Eu já usei o cupom uma vez. Ele vale agora? Continua valendo? Então, depois ele reclama das críticas. Ele reclama que ele é criticado por causa disso. Esse é o seu problema. Fala, caramba! É a sua falta de leitura de jogo, Arnaldo. É isso vai. que falta pra você. Desvio, Leitura de meu jogo. Deus. É por isso que Vamos tá nessa lá. situação. Vamos abalar, Que começar não o sabe se programa. continua ou não. É por isso que você não tem leitura de jogo. Vou te explicar. Sim, o cupom vale. Tá até com o cupom com o site aberto aqui, o aplicativo. Você já usou o cupom? Já usou. Mas você pode usar porque serve para novos usuários e para seus amigos também, meu amigo. Entendeu? Tá bom. Então é isso. Então tá bom. Como faltam 15 minutos para fazer o programa, eu vou pedir, a gente sobe e até lá vai ter chegado. Deixa eu fazer a minha escolha aqui. Faz a sua escolha no site. Tá, então daqui, meu sossega um amigo. pouquinho. Leitura de jogo, Arnaldo. Você não tem. Zúngaro. Senhoras e senhores, cá estamos para mais um De Carona, Chuva. voltando, ó. E olha, tem um quinto elemento aqui, ó, atrás. Ó, Fala, Leandrão pegando carona lá, ó. Hoje eu tô literalmente de carona com o Arnaldo Literalmente de carona, nosso Leandrão aqui, ó. Hostil, hein, meu? Tá junto, tempo hostil. E temos um de carona para apresentar para vocês. De carona, para que vocês não lembram, porque a gente ficou uma semana sem fazer, mas o de carona é aquele esquema. A gente manda caixa de perguntas para vocês lá no Instagram, Arnaldo Tironi 1, sobre qualquer assunto. Vocês perguntam e a gente responde aqui. Correto, Arnaldo Ribeiro? Correto, ficamos que o senhor estava viajando, né? Voltou. Tava viajando, já fiz comprinha na Daqui, já fiz a minha compra na Daqui. Eu sei, eu também, acabei Resolvi fazendo, minha vida é na verdade, Daqui e é vamos em verdade. frente. Vamos em frente. Vamos lá, galera mandando mensagens aqui, ó. Começamos com o Diogo Koguchi. Bom dia, Tadali Natural. Quais os 18 jogadores que saíram vocês trariam de volta? Escolham só um. Poxa, boa pergunta. Eu traria de Michel. volta o Michel Araújo. Que também. nem tá jogando no Bahia, tá machucado. de Eu novo. traria ele. Eu traria o Michel Araújo. Esse o Arnaldo fala, não, porque saíram 18. Ninguém jogava, mas tudo bem. Não é O Galopo verdade. tá jogando? Fez gol, né? Do River lá contra o Del Valle. Fez lá. Devia ter jogado contra o Del Valle quando o São Paulo decidiu a Sul-Americana, lembra? Sim. Fez gol do River. Tá jogando, não de titular absoluto, mas tá jogando. Antônio, tá na hora do relógio do futebol parar nas interrupções e cortar apenas bola rolando, tal qual basquete e futsal? Acho não, cara, muda muito o jogo, muda cara. muito o jogo, exatamente. Mas já também tá acho. tendo acréscimo suficiente, né? Eu acho que na América do Sul é mais complicado isso, né? É. Porque na Europa eu acho que existe um respeito Sim. ao tempo de jogo, não tem cera. A maior coisa que eu acho que tinha que fazer aqui é coibir a cera. E coibir a cera do tipo goleiro defende e cai, pra mim tinha que. Essa é uma regra que tinha que inventar. Então, até caiu, então você sai, vai entrar o reserva enquanto você tinha machucado e depois você volta. Você percebe, né? De novo, são questões muito particulares do futebol na América do Sul. É isso, exatamente. Exatamente. Você não vê isso. Sim, né? ia criar uma regra pra América do Sul. Ah, tá machucou, então você sai, vai entrar o goleiro reserva, aí o massagista, quem quiser. Exato. Caetano Petrópolis. Corjas, a história de trazer um centroavante do mercado é verdade, Arnaldo? Putz, eu apurei, eu vou falar coisas no vídeo pra vocês. Daqui a pouco, no pré-jogo Ceará e São Paulo. É verdade no seguinte aspecto:
por enquanto, a ideia do São Paulo, com a agora cirurgia do Caleri realizada na quarta-feira, e já sabendo, porque acontece o seguinte, vou explicar isso no vídeo com mais calma depois, tá? Mas acontece o seguinte, o elenco do São Paulo, curto e já sem grandes investimentos, não teria grandes movimentações na janela de meio de ano, isso é certo. Para sair um, tinha que voltar o outro, tal, não sei o que. Vão sair mais alguns, né? O Liseiro sai no meio do ano, sai da folha de pagamento, enfim, uma ou outra coisa, alguém pode ser vendido, tal. Aí o São Paulo tem 4 questões para resolver no meio do ano. 2 delas de caras que estão lá, Marcos Antônio e Juan, certo? Emprestados. Sim. As outras 2 surgiram, lesões do Caleri, e não é lesão, né? Lesão do Caleri e problema médico do Luiz Gustavo, certo? Sim. Então, assim, o São Paulo ainda não tem uma certeza sobre a impossibilidade do Luiz Gustavo não jogar mais esse ano. Onde eu quero chegar? Se até junho o São Paulo tiver a impressão que o Luiz Gustavo consegue voltar, lembrando que o Rodrigo com embolia pulmonar voltou depois de 4 meses, depende muito de cada caso, né? Se o Luiz Gustavo tiver a perspectiva de voltar ainda nessa temporada, é possível que o São Paulo mude a rota, vá atrás do centroavante e não do volante, para completar, porque tem uma bala só. Sim. Você entende? Aí o Thiago Mendes, mas... beleza, satisfação, valeu. Entendeu? Entendi. Você entende a situação? Entendi. O São Paulo tem grana. Sim. E de novo, isso vai pesar pra cacete no meio do ano. Vai todo mundo contratar, todos. Pode esperar. O Corinthians agora com o Dorival, pode esperar, galera. Os caras, e o São Paulo vai ter dificuldade imensa. Aí, sabe qual que é o tipo de centroavante? Eu vi. É aquilo, a oportunidade de mercado com um jogador veterano pronto, é tipo Barcos. É isso que o São Paulo. Você entende? Entendi. É isso. Sim. Não, o Barcos eu tô citando, nem poderia ser, né? Porque já jogou a Libertadores. Tô falando, um jogador rodado, Sim. de área, alto, que segure a bola, que tem a característica que o Caleri tem, o André não tem e o Rian não tem. Mas assim, entre o volante e um centroavante, o que é mais importante? Eu acho que o São Paulo tinha que ter um mínimo para trazer 2 peças para os caras Não, que mas não tem. ficaram impossibilitados pela temporada. Mas não tem. É uma posição, escolhe uma. Então, ai, cara, eu diante da escassez, eu ficaria monitorando, sei lá, o Thiago Mendes e um centroavante, e aí decidiria, dependendo do desempenho do Rian, do André, do Negruti, do Luan, seria, Por isso você entendeu? Por isso que Se o Luan volta minimamente, se o Pablo volta, aí eu iria pro centroavante. eu também, mas também... Ele não pode dar opinião, Leandro. Fala aí, Leandro. Eu acho que eu traria dentro dessas características que vocês estão falando, um centroavante. Eu também. Cara, o volante, sei lá, pode ser que o Negruti vire, pode ser que o Luan ressurja, pode ser que aconteça alguma coisa. Embora, no caso do volante, a gente não tenha o primeiro volante, até o Pablo Maia voltar. O Luan já reestreia, talvez não amanhã contra o Ceará, mas em um dos próximos jogos ele já tem chance de reestrear. Ser relacionado. Ser relacionado, talvez até ser utilizado ali em alguns minutos. Então acho que o São Paulo tem, assim, a volta do Luan, tem o Bobadilha, tem o Marcos Antônio, o Pablo Maia deve demorar um pouco mais para voltar, mas volta em breve também. Exatamente. Então, embora curioso, a posição, né? de volante é mais, sei lá, mais importante do que a de centroavante, sinceramente. Sim. Cara, olha, Porque, sem volante é difícil, mais difícil jogar do que sem centroavante. Vamos combinar, não vou nem entrar no papo de técnico e tal, essas coisas, mas é incrível como, né, o cobertor fica curto e as lesões têm acontecido, sobretudo na posição de volante, né, os imprevistos, né, nessas 2 janelas, né, nesses 2 anos do Zubeldia, né? Boris Grilo, vale a pena rifar a Copa do Brasil por conta do elenco curto? Mas e o dinheiro que ela dá dos times? Não vale rifar. Exato. Não vale. O São Paulo agora vai rifar contra o Náutico? Não. Vai tentar ir até onde der. O que o São Paulo tem que fazer, e é claro que é muito difícil, é um campeonato brasileiro digno. E também não esperar que o São Paulo vai ser campeão. Mas ficar ali numa zona de segurança, como ele está agora, por exemplo.
né? Então, aí tá, beleza, vamos lá. Em relação ao ano passado, eu acho que o São Paulo tem menos material, até por isso que nós estamos falando, e talvez não tenha mesmo no meio do ano, para jogar Brasileiro na zona dos 6, com os investimentos que os outros fizeram, Libertadores até o fim, Copa do Brasil até o fim. Mas isso é uma conversa para depois, acho que faltam 12 jogos até a parada para o Super Mundial. São Paulo tem que se classificar na Libertadores, está bem próximo disso. Passar do Náutico na primeira etapa da Copa do Brasil. Sim. E tentar se manter nessa zona do brasileiro, que não é 6, não é G4. Eu acho que rifar pra mim é quando você entra numa zona de desespero. Exato. Você tá lá na roda de rebaixamento e senão você vai ter que ir levando. Exato. Não tem essa, não, vou rifar hoje. E pela circunstância, o São Paulo vai muito mais forte na terça contra o Náutico do que no sábado contra o Ceará. Essa é a pergunta do Felipe Figueira aqui. O que acha que devemos fazer nos próximos 4 jogos? Força máxima? Não, né? Não. Contra o Ceará já não vai ser, contra o Náutico também acho que não. Possível. Mas máxima? Sim, máxima. E aí contra o Fortaleza. Aí vai tentar. Ver quem tem, né? Então, eu acho que o intervalo do Náutico Fortaleza não é grande, mas ao menos 2 jogos são em casa, não tem viagem, você pode fazer a recuperação. O problema maior, o jogo mais problemático é Ceará e São Paulo. Sim. E aí o São Paulo acho que vai de um time alternativo de fato. Então, é o mais problemático, mas também é o mais provável de perder pontos. Isso que eu quero dizer. É aquele que você já vai lá contando que você... Isso, se empatar tá lindo. Exato. Filipão, por que nunca mostram o Zubeldia falando no vestiário antes dos jogos, nos bastidores? Ele não fala? Ele fala, mas é que assim, né? Os outros técnicos também é assim, né? Porque o Rogério aparecia muito falando. O Zubeldia acho que não tem tanto essa característica de dar a palavra. O Dorival não. O Oswaldinho aparecia. Lembra? Eu estou com ira. Isso. Ele não tem muito esse. Nem o Botafogo. Isso. Eu estou com ira. Se dorme só olhando assim, se dorme. Mas fala aí. Lembrei disso aqui. O técnico normalmente ele dá a preleção ainda no centro de treinamento e naquela hora ali do vestiário e tal, é mais os líderes do time e tal, não sei o que lá tal. Alguns gostam de falar ainda na rodinha. Agora tem uma questão, né? Que também não mostram muito nos vídeos de bastidores, é a participação do Zubeldia no aquecimento, né? Sim. Porque isso é raro também, né? Ele vai para o campo e também participa e fala, mas poucas vezes mostram essas imagens. David Williams, São Paulo fechando em primeiro no grupo da Libertadores, dá para sonhar com o título? Na verdade muda pouco, né? O fato de ele ter que ser primeiro ou não. Acho como que a gente muda. falou. Não, acho que muda. Muda o quê? Muda porque você pega um segundo. É o único momento. É o único momento da competição que tem uma diferença muito grande. Mas né? Muda para esta fase. Só para essa porque fase. Depois aí quem passou, você vai estar em do sorteio e cruzamento, né? Sim. O ano passado, por exemplo, eu acho que o São Paulo, com o cruzamento, ele tinha uma grande pedra, que era o Botafogo. Que ele parou nos pênaltis. Sim. Se ele passa nos Botafogo, provavelmente o São Paulo eliminaria o Penharol, eu acredito. Sabe qual é o meu medo? Fala. Parada pra Copa do Mundo. Sempre Copa do Mundo de clubes. Sim. Sempre que para pra Copa do Mundo, ou agora no caso a Copa do Mundo de clubes, tem uma mudança muito grande das equipes, por exemplo, as terminarem em primeiro E o São Paulo não tem mudança, porque não tem dinheiro para fazer a janela. E as outras vão mudar. Exatamente. Rafa Pascotto, depois donos de mídias sempre tentaram pautar a opinião de jornalistas. Hoje quem faz isso são os internautas. Cara, você sofreu algum tipo de censura quando você trabalhava em algum lugar? Eu nunca sofri. Não. Sinceramente, sempre falei. Ainda bem, aliás, né? Eu trabalhei também, sei lá, né? Em vários veículos também que, pelo contrário, estimulavam até sim. A ESPN era um placar outro, Folha também, na época eu trabalhei. Nunca passei por coisas desse tipo. Eu. Ainda bem. Hoje o internauta muda, né? Eu acho que hoje as pessoas são bem sensíveis ao que vem das redes sociais. Isso é claríssimo.
Sem dúvida. Isso é claríssimo. A opinião do teclado, ela conta muito. Né? Ela vira debate. Né? Isso é discutível. E para fechar, Arnaldo, aqui, ó, hoje, explica aí, eu pergunto o Calamaguti, o motivo do time da PUC ter o 18 depois do 6. Para quem não sabe, nosso time da PUC glorioso e campeão se chama Seixas 18, em homenagem a Raul Seixas. Isso. E o 18 em homenagem à nossa vida, é ou não é, Arnaldo? A nossa vida, A números cabalísticos, a números tamanhos cabalísticos, ideais. tamanhos ideais, né? É isso. Polegadas, essas coisas. Exatamente, todas, né? isso. Você lembra quando você tomava pouca cerveja? Tinha a questão de tomar 1 metro. Você lembra disso? Tomar 1 metro Eram cervejas, garrafas de cerveja. até formar 1 metro. Então, normalmente eram 13. Entendi. Mas a gente tentou ir até o 18, porque o 18 era um número cabalístico para tudo, para todo Então a mundo. gente ia, então às vezes a gente ia para 18 garrafas, isso em 2, não em Sim, tomar 1 metro, você sentava com uma outra pessoa, 18 garrafas. tomava que tal? 13, primeiro 6,5 cada um, e 18 eram 9 garrafas. Cara, se eu inteiras. tomar 6,5 garrafas de cerveja cara. hoje na minha vida, acho que eu não morro, eu morro. É só isso. Hoje acho que eu não aguentaria, mas eu era bom nisso. Então é isso, hein? De Carona 18. fica por aqui com presença marcante dele. Olha ele aqui, ó. Mestre. Leandrão, mestre. Nosso master. Leandro. Valeu.